Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta reflexão. Hoje é dia 14 de março de 2025. Para quem vem, para quem está vindo pela primeira vez, peço a gentileza de assistir o vídeo do dia 3 de fevereiro, que explica detalhadamente a razão da existência desse canal. Mas resumindo, hoje de manhã eu estava conversando com algumas pessoas e eu acho sempre interessante assim que a gente existe essa consciência de que a gente vai morrer um dia, de que o corpo vai se desfalecer e acabou, e nossa alma vai ser levada para algum local. E na expressão de alguém só tem duas alternativas, o céu ou o inferno. Então até certo ponto existe essa consciência, mas não existe, que eu percebo que não existe assim uma clareza de que isso realmente vai acontecer. E a pergunta é sempre essa, né? O que nós estamos fazendo de prática, de real, para que a gente seja levado ao céu? E aí essa pergunta fica normalmente sem resposta. Então, para resumir, é esse o objetivo desse canal. Criar essa consciência de que nós precisamos fazer algo na nossa vida para que nós tenhamos um pouco mais de certeza de que a gente vai ser levado ao céu quando esse corpo deixar de funcionar. E a partir dessa consciência, fazer essa busca que estamos fazendo aqui para criar cada vez mais informação e tomar decisões que nos levem a uma certeza um pouquinho maior de chegar aonde nós queremos chegar. Até porque Jesus já deixou claro, de uma forma muito explícita e alto em bom som, disse assim, poucos conseguirão chegar lá. Então, eu quero estar entre os poucos e acredito que você também. Então, seja bem-vindo a esse canal. E é importante esclarecer de que nós fazemos isso de segundas a sextas-feiras. Usamos como referência a live da Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha. E eu escolhi o pastor Sandro Rocha porque eu acho que ele, de tudo que eu vi e acompanhei até hoje, em muitos anos de busca, para mim é o que deixa mais claro o que está na Escritura, sem delongas e sem frescura e sem elucubrações exageradas. Ok? E claro, o Novo Testamento nós acreditamos ser o mapa da mina, o mapa que nos leva à salvação. Ok. Em relação ao dia de hoje, eu tenho que, assim, eu pedi um pouco de desculpas para vocês, porque talvez eu não esteja no meu melhor dia, talvez até sim, mas é que eu estou entrando no meu terceiro dia de jejum hoje. Eu volta e meia faço esse jejum, que são 3 dias seguidos só à base de água. E o segundo dia sempre é o pior, assim. Entrar no terceiro dia ainda é meio ruim. Amanhã de manhã eu devo estar muito bem. O terceiro dia de jejum normalmente assim é esplêndido. Ele traz uma coisa diferente para o físico, para o mental, para o espiritual. Parece que assim, alguma coisa se abre. Então é sempre muito bom chegar no terceiro dia. Mas o segundo dia, esse momento agora é um pouquinho difícil. Mas sobre jejum, né? Por que fazê-lo? Assim, Jesus disse assim, num determinado momento perguntaram para ele, né? Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e os teus discípulos não? Os discípulos de Jesus não jejuavam e os outros tinham essa obrigação. E Jesus respondeu o seguinte, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o noivo, o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ou seja,
Enquanto você está junto com Jesus, não tem sentido jejuar, você está junto dele. Mas quando você está afastado dele, não tem essa presença física dele, o jejum sim é necessário para que você possa se aproximar dele. Então, o objetivo do jejum é muito mais espiritual do que físico, né? Então, claro, né, se não tem sentido jejuar para quem está ao lado de Jesus, mas sim quando você está longe, como ele expressou, me parece que bastante óbvio assim, que o jejum é uma forma da gente se aproximar dele, né? E além disso também é interessante, até para provarmos assim para nós mesmos, a firmeza do nosso caráter, né? Do nosso espírito. Porque assim, quando a fome e a dor de cabeça batem, aí dá vontade de desistir. Chega uma hora e diz assim, por que eu estou fazendo isso, né? Aquela vozinha que começa a falar de quando a gente tem um objetivo e aquela vozinha começa a querer desviar a gente do nosso objetivo, né? Aquela historinha que diz assim, mas por que você não toma aquele refrigerante que não faz mal, né? Por que você não vai para o carnaval que é tão legal? Por que você não vai àquela festa que te convidaram? Porque vai ter lá aquele baseadozinho especial e tal. Deixa para lá esse negócio de obedecer a palavra de Deus, que baboseira é essa, né? É assim que a gente se sente nesse momento de jejum, assim. Deixa para lá, outro dia você faz, que sentido tem esse negócio, né? Você tem certeza que você quer continuar mesmo? Vem todas essas coisas, a cabeça dói, o estômago incomoda. Não é fácil, né? Mas é um treinamento para que a gente prove para nós mesmos até onde vai a nossa resistência, até onde é que vai o nosso foco, até onde é que uma decisão nossa tem validade para nós mesmos, né? Aquele cheirinho da comida maravilhosa, quando você passa assim, nossa, dá uma vontade de comer. Mas aí é o momento de você ser forte. É o momento em que as tentações chegam e elas chegam pesadas. Mas esse é o dia a dia da nossa vida, não é? Quando a gente decide seguir um caminho, especialmente esse de seguir a palavra de Deus, quantas coisas o mundo vai nos trazendo para nos tentar, para nos desviar. E aí é o momento da gente provarmos a nós mesmos e a Deus, claro, né? De que nós decidimos seguir o caminho, de que Ele é sério para a gente. Então, assim, jejum, eu aconselho, e quem quiser alguma dica, assim, pode me pedir que eu dou do tanto que eu já conheço pelos que fiz. Bem-vindo, Tânia, bem-vindo, Nilza, bem-vindos todos à nossa live de hoje. E bem-vindos àqueles que vão assistir o vídeo depois, né? Então, se você vai assistir o vídeo depois, bem-vindo também. Muito bem, o texto hoje é a cura do cego de Betsaida, que diz assim: E chegou a Betsaida, Jesus, né? Chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Que interessante. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não estava vendo bem ainda, né? Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Muito bem, você vê que Jesus, nessa passagem, ele fez a cura dele em 2 etapas. Então, como sempre fazemos, vamos nesse momento pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que a gente compreenda essa palavra e consiga estar mais alinhado ao caminho, à verdade e à vida.
Amém. Então, assim, é interessante observar, né, que Jesus curou ele em 2 momentos. Veja que ele fez com outro cego também, né? Ele também usou com o cego a imposição de mãos, usou a saliva também para curar aquela gagueira que ele tinha, né? Ele também fez a coisa em 2 etapas, mas o interessante é que Jesus não desiste, né? Mesmo que num determinado momento a nossa cura ainda não foi completa, ele não desiste da gente. Ele vai continuar persistindo. Você não teve, porque a gente vê que a cura vem pela fé, né? Então, assim, não, nós ainda não estamos no ponto certo para que a nossa cura aconteça. Ele não desiste da gente por causa disso. A gente retorna e podemos retornar quantas vezes for necessário, que ele vai continuar nos curando. O que está escrito lá em João 8,12? Né? Falou-lhe Jesus assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é assim, essa é uma referência para a gente, né, de que Jesus sempre traz luz aonde quer que ele esteja. Ele é a luz do mundo. Ou seja, quando encontramos Jesus, quando tivermos um encontro real com ele, né, nossa vida se transforma completamente. Aquele cego, né, que mesmo sem enxergar, foi colocado diante de Deus e foi curado, né, assim, de repente, somos nós, né, que também não vemos a Deus, não conseguimos enxergar Jesus, não conseguimos ainda uma interação com o Espírito Santo, mas alguém nos leva a esse caminho. E mesmo cegos, quando somos colocados na frente de Jesus, a gente de repente começa a enxergar. E é isso que as igrejas deveriam fazer, né? Mesmo aqueles que são levados às igrejas cegos, de repente começam a enxergar alguma coisa e a cada vez melhor. Esse é um dos nossos objetivos aqui também, né? A que a gente consiga a cada vez enxergar um pouquinho mais a luz de Jesus. Então, mesmo que ele tenha dito assim a primeira vez, eu vejo os homens mais como árvores que andam, né? Jesus insistiu e fez a cura dele novamente. Então, ele sempre está aí, eu acho que essa é a questão central desse texto, assim, ele sempre está aí para nós novamente, à medida que nós o buscarmos. Então, assim, nunca vamos desistir, né? Mesmo que a gente está no meio do caminho, assim, diz, tá difícil, não estou conseguindo chegar bem ali, mas vamos persistir que Jesus não desiste da gente. E tem um salmo que eu acho que é perfeito, né? De que Jesus sempre nos conhece, nos acompanha e tal, que ele sempre está conosco, que é o Salmo 139, que fala da onipotência e onipresença de Deus, né? Diz assim, é um salmo fantástico, diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O meu pensamento é interessante porque a gente sempre chama a atenção de que nós devemos orar em silêncio, né? Nós pensamos o que queremos de Deus. Não falamos alto para que o inimigo não nos ouça, porque Jesus ouve o nosso pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma única palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama,
eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Fantástico, né? Mas aí a gente levanta uma questão que é interessante, porque assim, lá no verso 16 ele diz assim, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, aqui a gente está falando sobre o livre-arbítrio, não é verdade? Né? Ora, ele diz assim, se todos os nossos dias já estão determinados, cadê o nosso livre-arbítrio? Até onde é que nós podemos decidir sobre nós mesmos? Né? A Bíblia cita algumas pessoas que Deus escolheu assim especificamente para um fim. Né? Ele parece que os criou para aquilo, para uma determinada missão. Né? Como o rei Ciro, que Deus criou para libertar o povo de Israel, que passou aquele tempo no cativeiro na Babilônia, como os profetas já haviam predito, que eles ficariam durante 70 anos ali e seriam libertos depois disso. E aí Deus criou o Ciro de tal forma que ele tivesse essa compaixão, né? Abrisse essa possibilidade do povo de Israel sair para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Então, assim, algumas pessoas nascem com um objetivo já, com uma missão, né? E são formadas e desde cedo para aquela missão que Deus tem previsto para eles. E é interessante assim, porque quando você se entrega a Deus por uma decisão própria, porque essa sempre é uma decisão que você pode tomar, né? Por seu livre-arbítrio, você passa a obedecê-lo. Né? Então, você abre mão do seu livre-arbítrio, entre aspas, né? Para obedecer a Deus, porque você decidiu segui-lo. Né? É uma decisão, você chegou à conclusão, o Espírito Santo já trabalhou em ti o suficiente, você já deixou esse espaço para que você chegue à conclusão de que a palavra de Deus é a única coisa que é realmente importante, é a única coisa que te salva. Que todas as outras coisas que o mundo nos oferece são efêmeras, são temporárias, elas dão uma alegria agora e daqui a pouquinho elas trazem mais frustração porque elas acabam criando dependência e cada vez você fica pior. Né? Então, parece que algumas pessoas já vêm com essa vida completamente determinada por Deus e se entregam a Ele naturalmente.
e seguem aquela missão para a qual ele veio. Né? Ser reinado por Deus, tê-lo como Senhor da nossa vida, requer obediência, né? Requer obedecer. Em Mateus 22:37 diz assim, Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o teu pensamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ora, se realmente amamos a Deus assim, como não obedecer a sua palavra? Né? Se a gente tem a consciência de que Jesus veio, passou tudo o que passou para nos salvar, como não amá-lo? Né? Se ele é o único amigo real que nós temos, que tem a ver com a nossa continuação, né? Que tem a ver com a nossa alma. Então, de repente, o nosso livre-arbítrio está restrito à sua palavra, né? Que é uma alegria para quem o ama, mas é um fardo para quem não. Então, qual é o caminho que nós escolhemos, né? E fica muito fácil você saber quem ama Jesus e quem não ama, né? Ou quem será salvo e quem não. Basta você conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus, né? Porque o amor a Deus, o amor a Jesus, ele é desenvolvido à medida o amor real, não aquele da boca para fora, assim, sim, eu amo a Jesus, é um cara legal, tal, eu sei que ele veio nos salvar, tal. Não, não é isso, né? É aquele que realmente conhece a palavra e realmente consegue essa intimidade com o Espírito Santo e quem realmente começa a amar de coração, né? De todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento a Jesus. Então, sim, Deus pode mudar a nossa vida, alterar o nosso curso completamente, como o cego que passou a ver. Ok? E essa transformação que a gente está aqui para buscar para a nossa vida, né? Pelo menos aqui é a que eu estou buscando e acredito que você também queira buscá-la. Estamos aqui para formar cada vez um grupo maior, mais coeso e mais firme na busca dessa salvação. Ok, então, mediante essa reflexão, qual a nossa decisão? O que é que vamos fazer de diferente a partir de amanhã do que fizemos até hoje, a partir disso que acabamos de ver? Assim, é o que é meio complicado, mas eu aconselho que é o jejum, né? E quem precisar de dicas, eu estou à disposição de como você entregar teu jejum a Deus quando você o começa, de como você passar por ele e de como você entregá-lo quando você o termina, né? Vai fazer uma diferença interessante na sua vida. Segundo, perder o livre-arbítrio no sentido de seguir a palavra de Deus é uma coisa interessante a ser feita também. É uma opção que nós temos, né? Mas à medida que o encontramos, a gente deixa de ser cego e a gente passa a ver. Muito bom. Estamos de bom tamanho para hoje. Assim, ler a palavra de Deus, buscá-la todos os dias, ouvir a palavra, é essencial para que a gente comece a compreender melhor o que realmente é esse sobrenatural de Deus. E a cada dia mais estejamos mais próximos dele. Então por hoje é isso. Vou pedir que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos protegendo e abençoando a cada dia, para que a cada momento estejamos mais alinhados nesse caminho da nossa salvação. E que assim a gente consiga ver os milagres da nossa vida. Amém? Se você gostou, envie um joinha, né? Como sempre. Um joinha que ajuda bastante o canal. Se inscreve se você não for inscrito ainda. Aperta aquele botãozinho que não custa nada.
E planta sementes, compartilhando com as pessoas que você conhece, para que a cada dia a gente consiga levar essa mensagem a mais pessoas e mais pessoas passem a fazer parte desse nosso grupo da salvação. Então, boa noite e tenha um excelente final de semana, que hoje é sexta-feira, então temos o sábado e domingo aí pela frente para ter tempo de ler um pouquinho mais da palavra e chegar mais próximo de Deus. Então, até segunda-feira, às 19 horas, quando estaremos de volta.